Agora, nessa aula, nós vamos continuar o estudo da teoria atômica da matéria, falando um pouco sobre radioatividade. A radioatividade ela foi descoberta por Marie Curie e seu marido, que infelizmente a Marie Curie faleceu devido à exposição da radioatividade. Então, nós vamos considerar um experimento aqui para entender o que é a radioatividade, quais as partículas que são liberadas por substâncias radioativas. Então, uma substância radioativa que se encontra dentro dessa caixa de chumbo, esse bloco de chumbo, foi usado o chumbo aqui porque o chumbo é um metal bastante denso e a radiação emitida por essa substância radioativa não consegue transpor esse bloco de chumbo. Então, quando você tem um pequeno furo nesse bloco de chumbo, vai sair uma radiação aqui que é emitida pela essa substância radioativa. Então, essa radiação que vai sair aqui, ela vai passar por um anteparo que contém um pequeno orifício, de tal forma que o feixe dessa radiação seja emitido a partir desse orifício. Ou seja, esse anteparo serve somente para direcionar essa radiação emitida por essa substância radioativa. Então, quando essa radiação passar por um campo magnético, onde você tem placas carregadas positiva e negativa, ela vai se separar aqui em 3 raios diferentes, porque esses raios beta eles vão ter cargas negativas, os raios gama não têm carga, nem positiva nem negativa, e os raios alfa eles têm cargas positivas. Então, é o que nós vamos analisar agora. Então, a radiação entre duas chapas eletricamente carregadas vai ser detectada aqui nessa placa fotográfica. E 3 pontos, então, são observados nesse detector. Um ponto no sentido da chapa positiva, que é esse raios beta. Então, ele deve ter carga negativa, porque ele está sendo atraído pelo lado positivo. Um ponto que não é afetado pelo campo elétrico, que são esses raios gama. Então, esses raios gamas não teriam cargas, porque ele não é atraído nem pelo lado negativo, nem pelo lado positivo. E um ponto no sentido da chapa negativa, que seria esses raios alfa. Então, eles devem ter carga positiva, já que eles estão sendo atraídos pelo polo negativo desse campo magnético colocado aqui. Então, o que nós conseguimos perceber é que um alto desvio no sentido da chapa positiva corresponde à radiação que é negativamente carregada e tem massa baixa, e essa se chama radiação beta, que consiste de elétrons. Então, aqui, os raios beta, eles sofreram muito desvio em relação aos outros, porque a massa dele é menor do que a dos outros. E ele deve ter carga negativa, porque ele foi atraído pelo lado positivo desse campo magnético. Nenhum desvio corresponde a uma radiação neutra, e essa se chama radiação gama. Então, essa linha vermelha aqui, que indica a posição dos raios gama, indica que na radioatividade existe raios gama, que são partículas que não apresentam cargas, então, portanto, não sofrem desvios. E um pequeno desvio no sentido da chapa carregada negativamente corresponde à radiação carregada positivamente e de massa alta, e essa se chama radiação alfa. Então, os raios alfa, eles sofreram pequenos desvios, se comparado ao desvio sofrido pelos raios beta, indicando então que a massa existente nos raios alfa é maior do que a existente nos raios beta. E se ele sofreu um desvio em direção à chapa negativa, significa que ele tem uma carga positiva, certo? Então, sobre a radioatividade e esses raios alfa, beta e gama, nós vamos estudar mais a fundo no capítulo 21, que fala sobre química nuclear. Então, lá inicialmente nós vamos relembrar esse experimento e vamos explicar mais detalhadamente a composição de cada uma dessas radiações. O raios alfa, na verdade, ele corresponde a um núcleo de hélio, que tem número de massa igual a 4
e tem 2 prótons. Tá? Então ele tem carga positiva, raios alfa, que nós vamos continuar a falar dele aqui nos experimentos. Então agora nós vamos falar sobre o átomo com núcleo, que foi um experimento desenvolvido por Rutherford, que chegou à conclusão desse terceiro modelo atômico, que seria o átomo com núcleo. Então, pela separação da radiação que nós vimos pela radioatividade, conclui-se que o átomo consiste em entidades neutras e carregadas negativas e positivamente. Thomson, então, supôs que todas essas espécies carregadas eram encontradas em uma esfera. Então, Thomson sugeriu, como eu já disse na aula anterior, um modelo atômico conhecido como pudim de ameixa. Alguns livros falam que é pudim de passas, né? Isso não importa muito. Que o átomo, então, seria uma esfera com carga positiva espalhada sobre essa esfera, seria uma esfera maciça, e os elétrons estariam na superfície dessa esfera positiva, certo? Então, daí veio o nome de modelo de pudim de ameixa. Rutherford, então, ele executou um experimento para comprovar se o modelo de Thomson era correto. Então, o experimento que Rutherford fez foi esse. Ele, então, sabendo do estudo da radioatividade, conhecendo, então, o estudo de radioatividade, ele colocou aqui dentro de um bloco de chumbo uma partícula, um átomo, né, radioativo, que vai emitir as partículas alfa, beta e gama. Mas ele estava mais preocupado com a fonte das partículas alfa, né, que tem uma massa maior. Aqui ele colocou uma película fina de ouro, né? Poderia ter usado um outro metal, mas talvez naquela época seria mais fácil cortar o ouro numa película bem fina, né? E aí ele fez com que essas partículas alfa colidissem com essas películas finas de ouro. Então, uma fonte de partículas alfa foi colocada na boca de um detector circular. Então, esse é o detector aqui para poder identificar onde que essas partículas alfa iriam ficar marcadas. Se o modelo de Thomson estivesse correto, ele imaginava que essas partículas alfas iriam colidir com essa película fina de ouro e nenhuma delas ia atravessar essa película fina de ouro. E as partículas, ele esperava, então, se o modelo de Thomson estivesse correto, as partículas alfa iriam colidir com a folha de ouro e iriam voltar. Bater e voltar e ia marcar, então, essa tela circular fluorescente nessas regiões aqui. Tá? Bom, as partículas alfa, então, foram lançadas através de um pedaço de chapa de ouro, essa película fina de ouro aqui, e a grande maioria das partículas alfa atravessavam diretamente através da chapa sem sofrer desvio. Então, ele viu várias marcas nessas regiões aqui. Então, a maioria das partículas passavam aqui sem sofrer desvios. Algumas partículas alfa foram desviadas com ângulos grandes. Então, algumas partículas foram desviadas, como mostra aqui. E algumas poucas partículas voltavam. Batia e voltava, como mostra aqui. Então, se o modelo do átomo de Thomson estivesse correto, o resultado de Rutherford seria impossível, né? Porque, como eu falei anteriormente, se o modelo do átomo de Thomson estivesse correto, essa partícula alfa iria colidir com essa folha de ouro e todas iriam voltar. E, nesse experimento, verificou que a grande maioria das partículas conseguem atravessar essa fina folha de ouro. Então, ele chega numa conclusão de que, para fazer com que a maioria das partículas alfa passe através de um pedaço de chapa sem sofrer desvio, a maior parte do átomo deve consistir de carga negativa difusa de massa baixa, que é o elétron. Então, a maior parte do átomo é uma região onde você tem os elétrons, que tem uma massa baixa e de carga negativa.
Para explicar um pequeno número de desvios grandes das partículas alfa, o centro ou núcleo do átomo deve ser constituído de uma carga positiva densa. Então, imaginou então que o átomo tem duas regiões. Uma região maior, onde você tem os elétrons que têm uma massa muito baixa de carga negativa, e uma região pequena, que concentra cargas positivas. E se ela é densa, porque a massa deveria ser maior nessa região que concentra a carga positiva. Então, Rutherford modificou o modelo de Thomson da seguinte maneira. Suponha que o átomo ele é esférico, mas a carga positiva deve estar localizada no centro, que é o que nós chamamos de núcleo, com uma carga negativa difusa ao entorno dele, que é o que nós chamamos de eletrosfera. Então, é dessa forma que ele imagina então agora o modelo atômico, que é o átomo com núcleo, né, atribuído então por Rutherford. Então aqui ele mostra por que a maioria das partículas passavam sem sofrer desvios. Porque elas passavam nessa região aqui. Ó. Essa região do átomo aqui é a região onde está a eletrosfera, né? Então o átomo ele é esférico, uma região pequena, que é o núcleo, que contém a maior parte da sua massa e carga positiva, e uma região que é muito maior aqui, que é a eletrosfera, onde concentra os elétrons, que tem uma massa muito pequena e de carga negativa. Então, quando o átomo, a partícula alfa passava nessa região, ela não sofria desvio nenhum, né? Já que a partícula alfa ela tem uma massa até bem maior do que de um elétron. Né? Então, a maioria passava nessa região aqui sem sofrer desvios. Quando ela passava próximo do núcleo, ela sofria grandes desvios, porque o núcleo é positivo, a partícula alfa é positiva, então havia uma grande repulsão. E algumas poucas colidiam e voltavam porque elas colidiam exatamente com o núcleo, né? Elas encontravam o núcleo e aí elas ricocheteavam aqui, como acontece nesse exemplo início. Tá? Então, pela conclusão de Rutherford, o átomo consiste de entidades neutras, positivas e negativas, que nós chamamos de prótons, que são as cargas positivas, os elétrons, que são as cargas negativas, e os nêutrons, que não têm carga. Os prótons e os nêutrons estão localizados no núcleo do átomo, que ele é muito pequeno em relação ao tamanho do átomo. E a maior parte do átomo e a maior parte da massa do átomo se deve ao núcleo, ou seja, as partículas que têm massas significantes, que seriam os prótons e nêutrons, se concentram no núcleo, já que o elétron, a massa dele, é 1840 vezes menor que a massa de um próton, então, e o elétron se encontra na eletrosfera. Pode haver um número variável de nêutrons para o mesmo número de prótons. É o que, então, nós chamamos de isótopos, que tem o mesmo número de prótons, mas números diferentes de nêutrons. Então, quando você compara átomos que têm o mesmo número de prótons, eles pertencem ao mesmo elemento químico. E eles são chamados de isótopos, e os isótopos que vai ter diferente entre eles são o número de nêutrons, que vai ser variável, mas o número de prótons tem que ser o mesmo. Os elétrons, então, estão localizados fora do núcleo. Grande parte do volume do átomo se deve aos elétrons, que se encontram, então, na eletrosfera. Então, o modelo atômico de Rutherford chega nessa conclusão, que o núcleo, onde concentra-se praticamente toda a massa do átomo, formado por prótons e nêutrons, ele é muito pequeno em relação ao tamanho do próprio átomo. E essa outra região aqui, onde localiza os seus elétrons, é chamada de eletrosfera. Então, o núcleo de um átomo ele tem um comprimento da ordem de 10 a menos 4 angstrom. Lembrando que 1 angstrom é 1 vezes 10 elevado a menos 10 metros. Já o tamanho do átomo pode variar de 1 a 5 angstrom. Ou seja, o núcleo é cerca de 10.000 a 50.000 vezes menor do que o tamanho do próprio átomo. Então, a maior parte do átomo está vazio. Então, nós finalizamos essa aula agora falando da visão moderna da estrutura atômica, de alguns conceitos importantes que nós utilizamos aqui, que são os isótopos, números atômicos e números de massa. O número atômico, que é simbolizado pela letra Z, ele é o número de identidade do elemento químico. E o número atômico, ele sempre indica o número de prótons
que um átomo tem no seu núcleo. E o número de massa de um átomo, ele é calculado pelo número total de nuclídeos. Os nuclídeos são prótons e nêutrons, são as partículas que se encontram no núcleo. Então, o número de massa é a soma do número de prótons mais o número de nêutrons, que tem massas próximas, não exatamente igual o valor da massa entre um próton e um nêutron, mas esses valores são muito próximos. E a massa do elétron, como eu falei, que se encontra na eletrosfera, ele é cerca de 1840 vezes menor que a massa de um próton, portanto, ele é considerado desprezível. Mas existe massa, porque se não existisse massa, o elétron não existiria, né? Que matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Então, por convenção, nós representamos um elemento qualquer, aqui como x, nós escrevemos aqui o número de massa em cima e o número atômico embaixo. Os isótopos, eles têm o mesmo número atômico, né? Porque o número atômico indica o número de prótons. Porém, o número de massa dos isótopos são diferentes, porque o número de nêutrons nos isótopos, eles são diferentes. E nós encontramos esse número atômico na tabela periódica, que nós vamos começar a falar um pouco da tabela periódica na próxima aula, certo? Então, finalizamos essa aula aqui e até a próxima aula.